Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Povo de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde falta direito e cuidado, sobra o medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso é a voz que fundeta o amor. O amor que ele trilhado é justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho, evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada união. Por um mar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é Cristo que clama também. Dá morada ao pequeno e ao fraco, segue os braços que acolhem o bem. Nossa fé se finda voltar, partilha brota em nosso união, espalhando a semente do amor. Nossa fé faz em nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma vez amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Tá bom? Só se o pai pedir na hora, né?
Bom dia a todos, paz e bem. Quaresma, tempo que nos convida ao recolhimento interior e silêncio. Irmãos e irmãs, estamos prestes a iniciar a celebração do maior mistério da nossa fé, o sacrifício eucarístico. A Igreja nos convida, já neste momento, que antecede os ritos iniciais, a guardar o silêncio sagrado. Que este silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas um recolhimento do coração para ouvirmos a voz de Deus. Evitemos conversas paralelas e procuremos, no recolhimento, reconhecer a presença real de Jesus que nos reúne hoje. Vamos silenciar nossos aparelhos eletrônicos e, sobretudo, nossas preocupações, preparando o altar da nossa alma para receber o Senhor. Então agora é um momento de silêncio. Vamos fazer silêncio, escutar Deus, preparar o nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos ajude a bem celebrar esta missa. Faremos todos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta celebração. Reunidos como comunidade de fé, elevamos a Deus nossa ação de graças pelos 86 anos de caminhada de nossa paróquia, que celebraremos no próximo dia 24 de março. Que o Senhor continue a abençoar nossa comunidade, fortalecendo-nos na fé, na esperança e na caridade. Intenções de missa. Em honra ao Divino Espírito Santo, em ação de graças, Moacir Correia dos Santos, Ana Paula Rodrigues, aniversário Thomas Kovacs Aroca. Dizimistas aniversariantes do dia: Carmen Dilceia Previero, Claudinei Carlos Nascimento, Oscar Cabrezas Fortunato Aldino. Pedimos pela saúde de Ana Betiol, Socorro França, Michele Cláudia Monteiro Fernandes. Pelos falecidos, 1 ano, José Roberto Monteiro, Antônio Alvarenga de Oliveira Neto. 1 dia, de Vera Lúcia Biasoli Garuti, Flávio Betiol, Maria da Mercedes Belo Silva. Aniversário em memória de Iterito Caldeira, Maria Francina, José Guedes Costa Freitas, Walter Guedes Costa Freitas, José Pino Freitas. 5º domingo da Quaresma. O Espírito de Deus que mora em nós convoca-nos para caminhar desvencilhados dos laços mortais da descrença e do egoísmo. Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo Jesus, ressurreição e vida plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra e se reúnem para celebrar a Eucaristia. Todos em pé para recebermos a procissão. Ó Cristo luz, Cristo Jesus, com tua luz, que é nossa cruz, caminhamos contigo para a festa da luz. Ó Cristo luz, Cristo Jesus, com tua cruz, sinal de amor, revidemos seus passos de entrega de dor. Ó Cristo luz, Cristo Jesus, com tua luz, Madeiro Santo, renova a igreja em todo seu canto. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos ilumina. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta reta quase final deste tempo quaresmal, que é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Portanto, é um tempo de penitência, de reconciliação, é um tempo de perdão, de oração pessoal. Reconhecendo humildemente os nossos pecados, confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos livra das situações de desânimo, encoraja-nos a viver segundo o Espírito e nos faz contemplar Jesus como a ressurreição e a vida. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. 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 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor
Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel e toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos lhe disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou:
O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então disse Jesus abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: o teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e lhe disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria
e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez, bem-vindas ao Santuário Nossa Senhora da Salete, esta casa abençoada, não é? E que no dia de hoje também nos alegramos pelo nosso aniversário. O santuário hoje completa 86 anos. Então queremos agradecer e louvar a Deus pela história deste santuário, por todas as pessoas que ao longo destas quase 9 décadas por aqui passaram, construíram esta história. Muitos que já nem mais estão entre nós, mas que deixaram a sua marca, deixaram o seu legado. Ao mesmo tempo em que nós pedimos a bênção de Deus, não é? Para nós que aqui estamos e que vamos continuando essa história, para que outros que vierem depois de nós também possam continuar dando o seu testemunho aqui nesta Casa Santa. A paróquia Nossa Senhora da Salete, ela foi criada no dia 24 de março do ano de 1940. Isso depois de tantos anos que os missionários saletinos já trabalhavam aqui na zona norte de São Paulo. Sabemos que os primeiros missionários saletinos chegaram ao Brasil em 1902, porém, no ano de 1904, assumiram a paróquia de Santana, hoje Basílica de Santana. De 1904 até 1986, portanto, durante 82 anos, a paróquia de Santana foi atendida pelos missionários saletinos e que com muito esforço, não é, construíram aquela bonita igreja que hoje nós temos. Então, desde 1904, uma presença muito ativa, muito atuante dos missionários saletinos aqui na zona norte de São Paulo. E foi justamente dentro deste período de atuação quando em 1940 foi criada a paróquia Nossa Senhora da Salete. Então, de 1940 até 1986, os missionários saletinos ficaram na paróquia de Santana e também aqui no Santuário Salete. No ano 1986, então, os missionários saletinos devolveram para a Arquidiocese de São Paulo a paróquia de Santana e desde então dedicam-se, não é, aqui a este santuário. Com certeza temos aí, todos nós, missionários saletinos e leigos, uma bela história, um bonito legado nesta zona norte da nossa capital. Então Deus seja louvado por esta bonita e bela história. As leituras do dia de hoje, deste 5º domingo, também são leituras muito bonitas e leituras que devem nos ajudar a pensar e a rezar. A segunda leitura de hoje, ela precisa ser muito bem interpretada, porque quando mal interpretada, ela pode gerar, não é, alguns desentendimentos e quem sabe até alguns desequilíbrios. O que é que nós estamos dizendo com isso? A segunda leitura de hoje falava de algo que dizia assim: nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é o significado? Como traduzir estas palavras da Sagrada Escritura? Diz um dos santos católicos, não é? Que a melhor coisa é o equilíbrio, é aquilo que está ao centro, não um extremo e nem outro extremo. Isso vale para nós que estamos vivendo aí num tempo que é sempre o tempo dos extremos, não é? Em todos os sentidos. A liturgia e a segunda leitura de hoje nos fala também deste equilíbrio entre a
carne e o espírito. Pois, segundo a Sagrada Escritura, não viver segundo a carne também não pode ser interpretado como negar a carne. O que é que o Padre Marcos está querendo dizer com isso? Qual é o equilíbrio e quais são os extremos? Um dos extremos que não é bom é fazer como muitos fazem, viver segundo a carne, viver como se Deus não existisse, e aí vive pelos instintos, assim como os outros animais, não é? Isto é viver segundo a carne. Então a Bíblia diz que nós cristãos não devemos viver segundo a carne, mas precisamos também ter um outro cuidado, porque hoje em dia há algumas correntes dentro da própria igreja e de algumas teologias mal interpretadas que partem para o outro extremo, que é tão nocivo quanto aqueles que negam a Deus e querem viver somente sobre a carne. São determinados religiosos, religiosas, pessoas que percorrem uma determinada espiritualidade mal conduzida, que negam a carne. Querem viver como que num mundo meio que aéreo, não é? Onde tudo que é da carne não presta, tudo que é da carne vem do mal. Porque nós somos seres espirituais. E aí negam a realidade, negam tudo aquilo, inclusive que foi criado por Deus. Quantas e quantas pessoas que fecham os olhos, fecham os ouvidos para a realidade, porque dizem: olha, para mim o que importa é o que está lá no alto, para mim o que importa é aquilo que está lá no céu. Quando que nós olhamos o jeito de viver de Jesus, e nem Jesus, que era Filho de Deus, ele abandonava a realidade humana, ele negava a realidade humana para viver neste mundo das nuvens, neste mundo teoricamente espiritualizado, não é? E precisamos cuidar, porque muitas vezes isso está sendo muito divulgado, inclusive em redes católicas, televisão, rádio, internet, pessoas que querem ser, não é? Como dizia um padre amigo meu, mais católicos do que o Papa e mais cristãos do que o próprio Cristo. Precisamos cuidar com isso, porque isso também faz parte do outro extremo, faz parte do outro lado. O equilíbrio, queridos irmãos e queridas irmãs, é reconhecer que buscamos a Deus sim, mas é reconhecer também que o corpo que nós temos é dom de Deus. Quem nos deu o corpo que nós temos foi Deus. Deus não nos deu o espírito e o inimigo nos deu a carne, nos deu o corpo. Não, o corpo que nós temos é dom de Deus, é criação de Deus. Tanto é que um dos textos bonitos que tem diz que o nosso corpo é templo, é habitação do Espírito Santo. Por isso, viver não segundo a carne não significa necessariamente negar a carne, porque a carne é criada, é dom, é presente de Deus. A pessoa equilibrada não é aquela nem que vive segundo a carne e nem aquela que nega a carne para viver um mundo alheio a tudo isso. Mas a pessoa bem equilibrada, a pessoa feliz, é aquela que consegue integrar a sua realidade espiritual, a sua espiritualidade com o corpo em que nós habitamos. É reconhecendo que essas duas realidades provêm de Deus, embora um seja passageiro, o outro não,
mas enquanto aqui estamos, não temos como negar a carne, não temos como deixar o nosso corpo ali, porque o corpo é mau, porque o corpo é ruim, porque as coisas do corpo não prestam e o meu espírito vai vir para cá. Não. Olha a realidade que Jesus viveu, olha como Jesus sabia integrar perfeitamente bem o corpo e o espírito. Então, viver esta realidade é muito importante para uma espiritualidade, e toda espiritualidade bem vivida leva a pessoa a ser feliz, leva a pessoa a viver bem. Nenhum extremista consegue ser feliz, sejam aqueles que querem viver a sua vida, o seu jeito, unicamente perante a carne, sejam aqueles que querem negar, rejeitar a carne, porque também não conseguem, não é? Então é este equilíbrio que faz com que diante de Deus e diante dos outros a gente possa viver feliz. O evangelho de hoje é um evangelho longo, mas é um evangelho também muito bonito. Sobretudo, algumas coisas nos chamam a atenção neste evangelho do dia de hoje. Nos mostra um Jesus que, embora seja Filho de Deus, que embora seja Deus encarnado entre nós, olha aquilo que nós estávamos dizendo há poucos instantes: se a carne fosse algo ruim, se a nossa matéria fosse algo ruim, o próprio Deus, ele teria ficado lá no céu, quando ele assume a nossa carne e se torna uma pessoa humana. Como dizer que o que vem da carne é ruim, se o próprio Deus assume a condição humana, se o próprio Deus assume o corpo que ele deu também a nós? Então aí parte daquilo que nós estávamos dizendo. E nesta humanidade de Jesus, não é? A gente viu sobretudo como ele vivia. E aí podemos destacar algumas coisas belíssimas deste evangelho de hoje. Um Deus encarnado, um Deus que é ali Jesus, mas ao mesmo tempo extremamente humano. Humano nos seus sentimentos, humano nos seus relacionamentos, humano no seu jeito de viver. Um Deus que, assumindo a nossa condição humana, chora. Olha que maravilha! Tem muita gente que tem dificuldade em compreender a condição de Deus numa cruz. Um Deus que se permite morrer e morrer na cruz. Mas o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, para aqueles que não creem, é tão escandaloso quanto a cruz. Tão escandaloso quanto morrer numa cruz é ver Deus chorando. E foi isso que a gente viu no Evangelho de hoje. Quando ele sabe da morte do seu amigo Lázaro, ele chora. Isso para os judeus é um escândalo. Como pode um Deus morrer na cruz? Como pode um Deus chorar? Só quem ama é capaz de compreender, não é, estas coisas. A outra coisa também que nós destacamos neste evangelho do dia de hoje é essa relação de amizade tão humana e tão próxima entre Jesus e aquela família. Jesus não foi àquela casa somente neste dia, somente quando Lázaro morreu. Quantas e quantas pessoas que deixam a visita apenas para a morte, não é? Tem alguns que chegam a dizer assim: os velórios são os lugares dos encontros, porque parentes, amigos que não se viam há anos, no velório se encontram. E aí às vezes diz aquela frase que a gente já ouviu várias vezes: a gente precisa se encontrar mais, não é? E aí muitas vezes o próximo encontro fica marcado para o próximo velório, não é?
Jesus não fazia isso. Basta nós olharmos nos evangelhos que Jesus frequentava a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Uma das vezes é citada neste próprio evangelho, quando ela vai lá, uma delas vai lá e limpa, cuida dos pés de Jesus. Tem uma outra passagem bíblica que Jesus, estando também de passagem na casa deles, não é? Uma delas vai lá e diz: olha, não te incomodas, meu amigo, que eu esteja ali na cozinha lavando roupa, cuidando dos afazeres, e essa minha irmã esteja aí sentada somente te ouvindo? E ele diz: olha, Maria, Marta, Marta, cuidado, tu te preocupas com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte. Isso aconteceu em uma das visitas de Jesus à casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Então são essas coisas, esses relacionamentos humanos, essas emoções, esses sentimentos de Jesus que nos mostram o quão humano ele era. E podemos também olhar para nós mesmos e nos perguntar: como anda a nossa humanidade? E aí, por humanidade, a gente não entende somente o fato de ter nascido de um homem e de uma mulher, mas o fato de estar vivendo aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna mais ternos, aquilo que nos torna mais fraternos, não é? Tanto é que o contrário do humano é o quê? É justamente o oposto. Quando a gente vê uma barbárie, uma grosseria, uma violência, a gente diz assim: olha, isso não é humano, esta pessoa não é humana, não é? Porque justamente é caracterizada por todos aqueles sentimentos contrários ao que a gente estava falando até então. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, neste 5º domingo da Quaresma, olhando esse Jesus tão divino, tão terno, tão humano, peçamos a Ele que Ele nos conceda a graça de continuar nos humanizando, de perceber a presença de Deus em nós, sobretudo nos nossos pequenos relacionamentos, sobretudo no nosso cotidiano, sobretudo nos nossos pequenos gestos, porque em muitos deles o próprio Deus também se revela. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Façamos as nossas preces pedindo: ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em que depositamos nossa esperança, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a defesa do valor da vida humana, desde sua concepção até seu desenvolvimento com dignidade e seu término natural, nós vos pedimos. Vós que estáis
para que neste mundo tão tecnologizado, não é? Guardemos e preservemos os valores humanos como Jesus, a amizade, a ternura, a fraternidade, tudo aquilo que nos dá sentido à nossa existência como humanos. Rezemos. Acolhei, ó Deus, de amor os pedidos que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, pão da vida eterna, prometeu ressuscitar no último dia os que dele se alimentaram. Quem vai com lágrimas lançando a semente e só cansado após trabalho, corpo deita, prepare campos para a festa da colheita. Deus lhe dará com abundância os seus bens. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito, por toda dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos, faz vida em nossas mãos. E come o pão do seu suor e sofrimento, e solidário na sua moradia. Prepare o dia para a grande farta ceia. O próprio Deus lhe servirá refeição. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Senhor Deus Pai, sejas bendito. Por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito, por toda dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos, faz vida em nossas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Sendo ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro, e Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos santos e santas, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai-o, Senhor, a nossa. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que estão dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Lembramos de José Roberto Monteiro, Antônio Alvarenga de Oliveira Neto, Flávio Betiol, Maria Mercedes, Idérito Caldeira, Maria Francina, José Guedes, Walter Costa Freitas, José Pinho, Vera Lúcia Bisoli e todos os outros. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso.
por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é chegado o momento de rezarmos a oração do Pai Nosso, não é? E lembrando este Evangelho de hoje, que nos mostra esse rosto tão divino e ao mesmo tempo tão humano de Deus, olhemos um pouquinho para dentro de nós mesmos. Nunca em nenhum tempo nós vimos tantas pessoas vivendo uma vida sem sentido. Pessoas que vivem porque respiram, mas não sabem por que vivem. Neste mundo tecnológico que nós falamos há poucos instantes, pessoas que vão se tornando também máquinas, pessoas que vão se tornando também robôs. Não é uma realidade? A máquina, o robô, é aquilo que faz o que está programado. Por mais que tenhamos as nossas atividades, os nossos deveres, os nossos trabalhos, mas nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. Nós somos humanos. Precisamos estar abertos às novidades que cada dia nos apresenta. É isso que nos humaniza. É isso que dá sentido à nossa existência humana. Vivemos num mundo em que viver aquilo que nos humaniza parece pecado, não é? Quando foi a última vez que você fez um passeio com a sua família? Não precisa ir para a Europa, não precisa ir para longe, não. Aqui na nossa cidade mesmo. Quando foi a última vez que você visitou um parque? Nós temos vários aqui tão perto de nós. Quando foi que você tirou o último dia que você disse assim: olha, esse dia é meu. Eu vou deitar, eu vou ouvir aquela música que eu gosto. Olha, eu vou deitar na rede ou na varanda e hoje eu não vou sequer vestir, vou ficar de pijama o dia inteiro. Esse dia é meu. Quando foi a última vez que você sentou na sala, no chão, para brincar com o seu neto ou com o seu filho, mesmo que de carrinho ali ou de boneca, não é? Quando foi a última vez que você fez isso? A vida passa e passa rápido. A vida passa num instante. Tem coisas que não podem ficar para depois. O Jesus no Evangelho de hoje era um Jesus muito humano, um Jesus amigo, um Jesus que tinha um tempo para realizar a sua missão, fazer as curas, os milagres, mas o tempo que tinha também para ir na casa dos amigos, Marta, Maria, tomar um café. Quando foi a última vez que você foi na casa de um familiar seu, tomar um cafezinho, tomar um suco? Às vezes ele mora na quadra ao lado. Vai esperar para se encontrar no próximo velório? Esse Evangelho de hoje nos leva a refletir e a pensar muita coisa. E por isso muita gente vive uma vida
maquinizada, uma vida sem sentido, uma vida desumana. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós aqui nesta vida e que nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam.
pela vida e elevar para vós minhas mãos. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Para mim fosse sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma será em vós, com poder vossa mão me sustenta. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, queremos lembrar que no próximo domingo é domingo de Ramos. Quem tiver o seu ramo em casa, então traga. Vamos tentar providenciar alguns aqui, mas não teremos para todo mundo. Então, quem puder, traga o seu ramo. Muitas pessoas perguntam: o que eu devo fazer com o ramo que eu uso no domingo de Ramos? Quem sabe, levanta a mão aí. Menos da metade, não é? Menos de um terço. O que é que você deve fazer com o ramo do domingo de Ramos? Você não vai jogar fora, você não vai deixar no ponto de ônibus, você vai levar para casa
vai guardar, pode pendurar lá onde você achar melhor, atrás da porta, onde você achar melhor. Antes da quarta-feira de cinzas do próximo ano, quando ele já vai estar bem seco, aí você vai trazer aqui para a igreja, para que os padres queimemos aqueles ramos, e com as cinzas daqueles ramos se faz as cinzas da quarta-feira de cinzas. Então esse é o destino dos ramos do domingo de Ramos. Algumas pessoas optam por, ao invés de trazer ramos de palmeiras ou coisa do tipo, trazer algumas ervas medicinais, capim-santo, cidreira, enfim, podem trazer também. Nesse caso, não se guarda para o ano seguinte. Aí pode se deixar em casa e no momento oportuno fazer o seu chá e tomar o seu chá normalmente. Compreendido? Quem sabe, aproveitando aí a temática da liturgia de hoje, quem tiver aí um capim-santo, uma cidreira, uma erva doce, traga, não é? Depois leva para casa e toma um chá compartilhado com a família. Reúne ali, vamos tomar esse chá hoje juntos. Troca umas ideias, conta a história da família, aproveita, é uma bela oportunidade também, não é? Então, algumas orientações aí para o domingo que vem. Uma outra orientação é que a missa das 9, no próximo domingo, essa missa, a gente vai começar 15 minutos antes. A gente vai começar 15 para as 9. Quem chegar às 9 já vai pegar o bonde andando. Tá bom? Por que a gente vai começar 15 para as 9? Porque a gente vai começar junto com as crianças da catequese, fazendo uma pequena procissão aqui da frente da casa paroquial, para entrarmos aqui na igreja com os nossos ramos. Então a missa das 9 no próximo domingo será 15 para as 9. Combinado? Algum aniversariante aí presente? Vem aqui para a gente pedir a bênção de Deus. O nosso amiguinho aqui da catequese, vem cá. Que dia é seu aniversário? Que dia é o seu aniversário? Dia 23. Quantos anos? 10. 10, legal. Esse aqui é um dos meninos mais aplicados aí da nossa catequese o ano passado, né? Cada vez que eu participava lá da catequese, eu olhava para ele, quando ele falava, eu dizia, vai ser um bom padre. O seu é que dia? O seu? Hoje, 16, e o de Goia? Dia 24, muito bem. Hoje, muito bem. Então que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja, que Ele vos conceda saúde, alegria, paz, tudo aquilo que for necessário para que vivam bem e felizes por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dever de casa, tarefa para a semana. Você vai encontrar alguma coisa para fazer que você diga assim: isto me humaniza. Acha um tempo para ir tomar um cafezinho aí com algum amigo, com algum familiar, tá bom? Ouça pelo menos uma música que você gosta. Dê pelo menos um passeiozinho em qualquer lugar que você diz, olha, tem tempo que eu não vou andar ali no Center Norte, eu vou dar uma volta lá. Ou em outro lugar que você queira, não é? Mas essa semana, tarefa de casa. Faça algo que lhe desmaquinize. Faça algo que lhe humanize, tá bom?
que venha por intercessão de Nossa Senhora da Salete a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Nossa Senhora da Salete! Viva! Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. No caminho da vida sofrida, a irmã sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro, na espera, do filho pra morrer. Mas o se fez moradia, no presente da simplicidade, decorando o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Todo lar de amor e justiça, nosso canto as ações do fiel. Onde falta o direito e cuidado, sobra o abandono do mundo. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com que me entrega a dor. Quando o amor tijolo empenhado, e a justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho do Evangelho de inspiração. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por uma lei, amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, seus braços se acolhem no bem. Nossa terra se vira voltar, partilhar brota em nós comunhão, espalhando a semente do amor.